Boa tarde, sétimos anos. Aqui é o professor Hugo, de língua portuguesa. Nós trabalharemos nessas aulas o caderno 2, portanto, eu vou explicar os textos, explicar as questões, para que vocês consigam entender, tá certo? Então, começa lá com uma história em quadrinhos, vocês leiam, tentem entender o humor do texto, o uso da linguagem para poder responder as questões. Na atividade 1, está se referindo à questão sobre interpretação de texto. Então, no primeiro quadrinho, o que causa estranheza à mulher? No primeiro quadrinho, então, vocês leiam, releiam. O que é estranho para a mulher? O que é diferente? Que ela nota, você pode notar isso pela fala dela, tá certo? No segundo quadrinho, por que a mulher quer devolver o papagaio? Então, volta para o segundo quadrinho, que lá estará essa informação. É possível entender por que o papagaio usa determinadas palavras de maneira errada? Ele fala de maneira errada, de maneira incorreta, de acordo com a variedade padrão, tá certo? Lembrando que nós estamos aprendendo a escrita formal. A gente passa por todo tipo de linguagem, porém a meta é o nosso aprimoramento de escrita. Por isso, a variedade padrão da língua, como nós nos referimos, tá certo? Depois vocês vão retirar o humor do texto, qual é o efeito de humor, o que causa risada, né, no texto. A última questão, as últimas questões, a 5. A forma de falar causa estranheza, pode ser uma situação de preconceito linguístico? Então, o que é o preconceito linguístico? Quando a gente debocha da maneira das pessoas falarem, quando o sotaque da pessoa nos causa estranheza e a gente diminui a maneira como ela fala, tá certo? Então, isso é considerado preconceito linguístico. Nós não devemos agir dessa maneira. As pessoas, elas se comunicam de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua região, tá certo? Então, vocês vão responder essa questão. E a número 6, ela é pessoal. Vocês vão ler e tentar entender, né, o que está se referindo lá. Atividade 2, o texto chama um apólogo, é um texto narrativo, bem conhecido, bastante trabalhado. Eu, como professor, já trabalhei esse texto diversas vezes em sala de aula, então vocês leiam com atenção 2, 3, 4, 5 vezes. Ele é um texto extenso, escrito pelo grande autor Machado de Assis, que figura entre o romantismo e o realismo no Brasil, tá certo? Porém, é um texto que não é tão difícil de compreender. E aí vem as atividades, todas de interpretação, tá certo? Para vocês extraírem sentido do texto, efeitos de sentido, elementos gramaticais, funções de palavras, ortografia, tá certo? Então, a número 1, qual é o recurso que o autor utilizou no começo da narrativa para revelar uma crítica à sociedade daquela época? Então, vocês vão ler aí o primeiro parágrafo, o segundo, para extrair essa resposta. Depois, vocês vão, na número 8, né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o texto alegórico. O que seria um texto alegórico? Então, pesquisa no Google, no livro didático que vocês têm, para poder responder essa número 8, tá certo? Porque ele é um texto alegórico, um apólogo. A número 9, o autor, ele utiliza objetos para personificar os personagens. Quando isso ocorre, é um efeito figurativo no texto, uma figura de linguagem, em que os objetos, eles têm sentimentos e ações próprios do ser humano. Portanto,
Quem são essas pessoas que ele está representando ali? A linha, o novelo, tá certo? Vocês vão, a agulha, vocês vão ler e tentar extrair esse sentido aí. A número 10, vocês vão ter um trecho novamente para reler e responder a quem pertence essa fala. A número 11, do começo ao fim do texto, pode-se encontrar uma personificação, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Quando objetos, eles têm atitudes próprias do ser humano. Isso é muito comum nos textos literários. Então, vocês vão dizer aí, responder, né? Na verdade, escrever. A 12 identifique a figura de linguagem, aí aparecendo na expressão plique, 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 e vocês irão responder, tá certo? Durante a aula que nós teremos pelo WhatsApp, eu vou reexplicar a questão, esse conteúdo, as figuras de linguagem, para vocês poderem responder essas questões aí. A última, você irá interpretar, né? Escreva o que você entendeu sobre o texto, tá certo? Então, essa é a primeira aula do caderno 2. Tem alguns conteúdos, então, que nós trabalharemos aí no decorrer do bimestre e eu conto com vocês. Obrigado.